parar, só decidiu se ia passar alguma coisa aqui no telão ou ia ficar no microfone há meia hora atrás. Boa noite. Obrigado, o Jean é muito gentil, né, meu amigo? Tá? Estão me ouvindo bem? Então vamos lá. A ideia aqui é um pouco... Eu vou passar 2 minutos que é Stefanini, talvez alguns não conheçam, mas obviamente o assunto é IA e não vou ficar fazendo jabá aqui, tá? Então, sendo bem direto, tá? Espera um pouquinho só. Entrou pelo final aqui, então deixa eu acertar aqui. Acerta aí que entrou pelo final. Tranquilo, sem problemas. A ideia aqui, contando um pouco da história da Stefanini, nós começamos com uma empresa de serviços em tecnologia, né? O Fred já me conhece há muitos anos. Estava brincando com a Maria Fernanda que eu visitava a nossa amiga Luiz Helena quando o escritório da Magalu era de uma sobreloja em Franca, certo? Né? Então, muitos anos atrás aqui. Então, a gente já passou por muitos aqui, mas há 15 anos atrás, acho que isso é importante. A gente decidiu fazer a nossa própria transformação digital. E nós somos um case, já 2 vezes o INSEAD escreveu, a última vez foi a Ambindestria, exatamente porque a gente foi criando uma nova, vamos chamar assim, Stefanini, com tecnologia sempre foi o nosso negócio, mais focado na transformação digital. Então, nós criamos várias verticais, tá? E uma delas, que a gente investiu há 14 anos atrás, foi inteligência artificial. Então, era uma pequena empresa, então a gente já vem trabalhando com inteligência artificial há muitos anos. E isso nos deu uma dianteira quando houve o boom em novembro de 22, e a gente, na verdade, a gente vem aplicando IA em praticamente todas as unidades que a gente tem. Então, aqui a ideia aqui é comentar muito rápido que é a Stefanini, mas muito mais focar nos cases alguns cases que a gente selecionou. A gente tem mais de 300 cases aplicados em IA. Estou falando de coisas grandes, concretas, não é POC. E depois alguns lessons learned no final, que eu acho que é importante para todos. Essa é um pouco da ideia dentro dos nossos 25 minutos, para não estourar nosso tempo, né, Marcos? Tá bom? Então, vamos lá. Então, a nossa ideia aqui, a gente sempre foi pragmático, né? Como a gente vai gerar valor para os negócios, não ficar só no vapor, só na parte cool, né? De consultar e ver o que é melhor para você fazer no fim de semana, mas o que a gente pode fazer realmente que vai gerar valor para o negócio, tá? Então, esse é um pouco da linha. Tá? Então, aqui é um pouco da Stefanini, é uma empresa, como eu disse, eu vou falar muito rápido, é um grupo, eu fundei há 38 anos atrás, nós somos uma empresa de 35 funcionários, como disse o Marcos, estamos em 46 países, a gente atende clientes em 108 países, tem vários clientes globais, muitos, e a gente fez essa transformação que eu comentei com vocês, e a gente tem delivery basicamente em muitos países. E aqui a gente tem uma série de reconhecimentos, e aqui eu queria falar sobre IA, tá? Vamos lá. Então, como eu prometi, o jabá era super rápido. Aqui a gente traz um pouco de tendência. Primeiro, uma coisa muito importante, aonde muito dos LLMs tem focado a energia, geração de código, a função do programador. Esse é o principal hoje foco. E quando a gente olha no ciclo de desenvolvimento de sistemas, que eu também estou nessa indústria, é impressionante como a velocidade mês a mês você vai tendo, vamos chamar assim, versões novas de LLM cada vez mais completas, ou até soluções novas que fazem um mix de LLMs, tá? Mas é importante que não esqueçam que quando você não vai entrar no Technicase, a Patrícia aí talvez vai entrar muito mais, que ela domina muito mais, mas apesar que eu já fui programador Assembler, né? Então eu já ralei muito, tá?
Mas, lembra-se que o ciclo de desenvolvimento de sistemas é muito maior que só a geração de código. Então, na geração de código, tem um nível de, vamos chamar assim, de velocidade e de eficiência brutal, mas não esqueçam que desenvolver sistemas é algo muito maior do que só gerar o código. E nas outras áreas, a velocidade é menor. E aí depois tem várias aqui que a gente tem comentado aqui, tá? Eu vou passar rápido para atender o nosso horário aqui. Aqui tem várias tendências, uma muito interessante, né? É a IA multimodal, que é você fazer uma convergência, uma combinação de várias frentes de soluções para que você consiga gerar o end-to-end, ou seja, a solução final, né? Então, você tem muito o agente IA, que todo mundo fala, que no fundo é uma combinação de vários agentes, né? Busca assistida, uma linha muito interessante, que provavelmente aqui o meu amigo Fred vai bater bastante, é a experiência de clientes potencializadas por IA. Aqui é uma área interessante, porque gera o que a gente mais gosta. Aí o Jean vai gostar mais, que é você gerar valor mais vendas, né? Aqui eu queria fazer um parênteses e depois a questão de security, que a gente não pode esquecer. Por exemplo, hoje eu li uma matéria do presidente aqui da Mastercard comentando que você não ia ter problema de senha mais com cartão, exatamente com essa questão. Então, aqui existem várias frentes que a gente vai abordar um pouco mais, tá? Mas existe eu gosto de citar, talvez aqui abordando. Deixa eu seguir aqui um pouco, tá? Eu já volto nesse assunto. Eu vou esperar para comentar o que eu ia fazer depois. Aqui, o que eu quero comentar é o seguinte. Uma coisa muito importante é você ser, na minha opinião, talvez a Patrícia vai dar uma opinião diferente, mas eu respeito, de você ter uma certa independência dos LLMs. Porque o nível de velocidade, até tinha um vídeo que eu ia mostrar, mas aqui ia ficar muito extenso. É impressionante como as novas versões de cada LLM elas vão se inovando, ou seja, é um mercado extremamente dinâmico. Extremamente dinâmico. Aqui é um exemplo, o DeepSeek, que chacoalhou o mercado, um mês depois, o Alibaba já respondeu, ou seja, é um mercado muito nervoso. Então, o que a gente, por exemplo, o que nós construímos o que a Stefanini fez, como a gente já trabalhava com IA há muitos anos, quando saiu o ChatGPT, nós fechamos, vamos chamar assim, trabalhando num ambiente mais, vamos chamar, num ambiente fechado, num ambiente controlado, nós liberamos todos os 35 mil funcionários para trabalhar com IA e criar seus prompts. Hoje a gente tem uma plataforma, a gente foi construindo uma plataforma centralizada, que qualquer pessoa no mundo inteiro pode acessar, pode criar seus prompts, mas sempre de uma maneira centralizada. Mas a plataforma ela sempre foi agnóstica de LLM, porque dependendo do que você quer fazer, né, você obviamente vai ter uma vantagem ou outra, um resultado melhor ou outro no LLM. E ao longo do tempo isso vai variar, né? Então, aqui um pouco, que é essa plataforma que eu comentei, que é uma plataforma focada em negócios, que ela abrange, aqui eu não trouxe slide, mas ela abrange desde atividades típicas de tecnologia, né, como desenvolvimento de sistema, a gente já falou, infraestrutura de tecnologia, né, a parte de cyber, por exemplo, que a gente comentou, você pode, tudo que é monitoração e assim por diante, mas na área de negócios, por exemplo, na área de banking, a gente tem uma unidade de produtos financeiros, desde core bancário, desde antifraude, eu vou comentar um caso aqui interessante de antifraude, se não aparecer aqui depois eu falo. Depois você vai na área de marketing, tem uma torre, uma unidade de marketing, que trabalha desde a agência até a parte de Martech, toda a parte de monitoramento de redes sociais e tudo mais, tudo isso você vai acelerando com o IA. Para vocês terem uma ideia, né, normalmente o que a gente usa, um termo é prompts, né, a gente tem mais, acho que 12 mil prompts dentro dessa plataforma, que nos permite monitorar, entender o que cada pessoa faz, né, tá?
E aqui é um pouco do que a gente comentou. Então vamos comentar. Aqui primeiro, eu queria fazer um parênteses antes de começar aqui. Hoje IA está muito em moda, alguns falam em bolha de IA e varia. Mas eu queria talvez endereçar um pouco mais aonde a gente consegue, a maioria dos seres humanos mortais, o Google é diferente, né? Ainda está num outro nível, onde a gente consegue se encaixar. Então, para mim, eu vejo assim, 3 grandes grupos, né? O primeiro grupo são as Big Techs que estão investindo no LLM. O Google é um deles e vários outros, né, que estão no nível de investimento sempre vários bilhões de dólares, né? Então, isso acaba chamando muita atenção de qualquer mídia e, obviamente, chama a atenção das pessoas. O segundo ponto é a questão de data center. Obviamente, como há um consumo cada vez maior de data center, todos acabam chamando muita atenção o business data center. E aqui eu acho que até o Brasil tem uma lei que apoia fiscalmente a questão de data center, tudo, mas para mim pode apoiar, obviamente as decisões são do governo, da sociedade, mas eu não consigo entender que isso é um apoio, um investimento à IA, à tecnologia. Data center hoje é um business de real estate. É isso. É mais ou menos que nem vocês têm aquelas empresas de construtora que constroem um edifício e depois aluga por 10 anos, certo? É mais ou menos a mesma coisa. Hoje as empresas de tecnologia usam o data center. Mas o business data center é um business de real estate. Só que ele também é sexy porque ele traz sempre a manchete dos bilhões e bilhões de dólares. Mas na prática ele não vai trazer nenhum conteúdo ou vai agregar valor. Ele, obviamente, é a infraestrutura necessária, óbvio, não estou sendo contra o data center, pelo amor de Deus, mas só para a gente dar o peso adequado. Ou seja, para nós, pobres mortais, fora da China e das grandes empresas da China e dos Estados Unidos, nós temos um negócio que é o que a gente chama que é a última milha, que são as aplicações, as construções que a gente vai fazer em cima do que a inteligência artificial vai abordar. Então, aqui, o meu papel como Stefanini é exatamente fazer esse papel da última milha. O que eu consigo agregar de valor, o que eu consigo ajudar nos negócios, do ponto de vista usando a infraestrutura de um data center e, obviamente, usando a infraestrutura de um LLM, que é super importante, né? Então, ninguém está desprezando, mas a gente não pode esquecer de supervalorizar uma parte e esquecer a outra. Eu lembro de qualquer governo no Brasil, sempre adorava, quando falava de dar tecnologia para a área de educação, queria construir uma sala com vários microcomputadores e internet, só que não tinha conteúdo. Então, você vai fazer o quê com aquilo? Nada, né? Então, é mais ou menos essa mesma linha. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque o valor que vai gerar com IA exatamente é o conteúdo. Então, não adianta você construir uma infraestrutura se você não tem o que transportar, por exemplo, ou o que usar. Voltando aqui, então, fazendo esse parênteses, eu vejo aqui 3 linhas grandes de IA que eu acho, do ponto de vista de negócio, que fariam diferença. A primeira é a mais tangível. É onde, normalmente, todos começam, inclusive o aqui presente também fez a mesma coisa, que é você procurar eficiência, ou seja, o que você já faz, tá certo? De maneira mais, obviamente, mais produtiva e mais eficiente, tá? Então, esse é um pouco da linha que eu vou comentar aqui em alguns casos, tá? Então, aqui é um caso que a gente atende, um dos clientes globais nosso, é dentro do grupo Louis Vuitton, é a Tiffany's. Nós atendemos no mundo inteiro o atendimento para eles, e, bem resumido também, porque eu não quero me estender, foi interessante que o grupo Louis Vuitton é extremamente conservador, como qualquer grupo de luxo, né? Só que a Tiffany's tinha uma pegada diferente. E ela permitiu que a gente fizesse um contrato global em maio de 23, ou seja, nós estamos falando de 2 anos e meio atrás, que a gente já entrasse com o nosso atendimento no mundo inteiro com
IA. Então, a gente atende 12 línguas diferentes, incluindo chinês, japonês e coreano, atendendo somente com pessoas falando inglês das Filipinas. Tá? Esse é um caso concreto, por isso que eu falei casos bem concretos. Isso é eficiência, você fazer melhor o que você já fazia antes. Segundo aqui, o Scotiabank, que é um banco canadense, que tem uma presença muito grande em Américas, né? E aqui é mais na linha de aplicações, mais desenvolvimento. Então, o que ele já fazia, principalmente uma das grandes vantagens dentro do desenvolvimento de sistemas é a parte de testes. É um dos que maior índice você tem de ganhos. Então, aqui a gente fez esse trabalho. Vamos agora para novos produtos, né? Certo? Então, você pode usar para desenvolver novos produtos. Então, aqui é um case da Ford. É um case interessante, porque não é só a atração aqui, ou talvez que a gente poderia reforçar a importância, não é só a questão do IA. São algumas coisas interessantes. Também foi logo no começo, e nós mesmos percebemos, nós vendemos a ideia, mostramos o potencial do produto e da nossa metodologia, mas nos primeiros 2 meses a gente percebeu que não andava tão bem. Aqui é uma dica que eu vou falar no final. Se a liderança, se você não tiver bons modelos, que você acompanhe no detalhe qual é o desempenho e realmente o uso, as pessoas vão falar mais do que fazem. Então, se você olhar qualquer pesquisa hoje, sempre as pesquisas vão apontar que quase todas as empresas estão usando, mas usando para quê? E qual é o resultado? Então, aqui foi interessante, nos primeiros 2 meses, a gente percebeu os nossos funcionários, os júniores estavam performando melhor que o sênior. Obviamente, porque o júnior estava usando a ferramenta e os sêniores se negavam a usar, falavam que usava, mas não usava. Então, se você não fizer um bom monitoramento, você não acompanhar bem, claramente você vai comprar gato por lebre. Então, mas o melhor da Ford é o seguinte, aqui tem, a Ford vocês sabem que hoje não é uma montadora que não tem fábrica no Brasil. Então, qual que é o grande desafio deles? É ser uma empresa diferencial em serviços. Então, para ele, a forma como ele trata o usuário dele na hora de fazer a revisão do carro e tudo mais, é um diferencial. Então, qual que foi o grande diferencial aqui? Não foi só a questão do uso de IA. O uso de IA é interessante, mas também combinado com trabalhar com KPIs de negócio. Então, desde o início, as pessoas de tecnologia, que até não é o padrão, tiveram uma visão de associar totalmente os KPIs de negócio. Então, hoje é uma solução que roda em vários países do mundo, que foi desenvolvida aqui. Aqui é a questão do Itaú. O Itaú é interessante, a questão que é o seguinte, o Itaú, nós temos isso é uma coisa interessante, muitas vezes você tem soluções que com o IA, você embedando IA, né, você incluindo o IA, você acelera muito o desempenho dessa solução. Então, essa solução é uma solução de marketing que faz pesquisa de produtos para o Itaú. Então, na pesquisa tradicional, você desenvolvia ali, em geral, uma pesquisa de um lançamento do produto, o ciclo completo daria mais ou menos uns 12 meses. Com essa solução, já girava de 4 a 6 meses, quer dizer, já tinha uma redução bastante significativa. O que a gente fez? A gente colocou IA. Essa solução foi, por exemplo, vocês sabem que o Itaú, não sei se é o primeiro, o segundo ou terceiro, maior vendedor de iPhone no Brasil. A solução foi pesquisada, não foi desenvolvida, tá? Para ser bem honesto. Foi pesquisada inteirinha nessa plataforma e hoje praticamente quase todos os produtos do Itaú, eles passam por essa solução e agora nós embedamos IA. Tá? Vamos agora à estratégia go-to-market, né? Como é que eu vou trabalhar melhor usando IA? Então, aqui, nós temos aqui interessante, aqui, um grande projeto. A gente faz muitos projetos, a gente já Vou ter que acelerar aqui, que o negócio já complicou. Então,
o governo, a Polícia Federal, a gente já trabalha com a Polícia Federal há muitos anos, tá? E a gente, na verdade, nós desenvolvemos casos que eles conseguem, obviamente, sempre a gente fala, né, pela inteligência. Israel é o grande exemplo. Eles tinham um volume certo de casos que eles resolviam e hoje o volume é muito maior, exatamente porque a gente utilizou inteligência para que eles pudessem resolver os casos dele mais rápido. Tá? Aqui, Boticário. Tá? Então, aqui a gente tem vários exemplos. Aqui é marketing, é uma agência de marketing. Então, a gente lançou um perfume, relançou um perfume, amarrando a experiência do passado das pessoas com o perfume atual, e foi um sucesso total de produto. Tá? A Claro, por exemplo, aqui é um exemplo bem interessante. A Claro ela é a única empresa nos últimos anos que ganha market share de pré-pago. Boa parte do resultado é por isso, é uma solução de engajamento, onde, na verdade, vamos chamar assim, acaba trabalhando com uma base de 60, 70 milhões de pré-pagos e que você consegue dividir. A gente já fazia, essa solução é bem antiga, já tem mais de 10 anos, e agora acelerada por IA. IA generativa, quando eu falo, tá? Porque antes já tinha IA anterior, que, obviamente, a gente já trabalhava anterior com isso. Então, a gente hoje é uma solução que trabalha com só Success Fee e, na verdade, gera um ganho de market share brutal, e vocês sabem que o volume em telecom é brutal. Tá? Fechando, então. Tá? Vários lessons learned. Primeiro, liderar. Eu acredito, uma das 5 atitudes da Stefanini é liderar pelo exemplo. Né? Então, a gente é o exemplo. Então, se a gente quer transformar, nós somos o transformador. O líder participa, ele não delega. Né? Menos delargar ainda. Né? Ele participa e trabalha junto. Segundo, a parte de dados. Né? Se você não tem uma base de dados razoável, também, obviamente, entra coisas que não são boas, né? Não podendo usar aqui alguns palavrões, e senão vai sair coisa ruim também do outro lado. Terceiro, change management. Hoje, a grande barreira de IA não é tecnologia. A grande barreira de IA chama-se change management. É a cabeça das pessoas, é a cabeça da pessoa, como é que ela vai pensar um negócio diferente, um processo diferente, AI first. E não é a tecnologia. A tecnologia hoje está à frente das nossas organizações. Quarto, obviamente, faz parte do item anterior, tá certo? Que eu acabei de comentar. Na verdade, você amarrar todo o processo em si. E, por último, tomar cuidado. Eu, como prestador de serviço, sempre tomei muito cuidado. Cuidado com a expectativa. Né? Porque você tem extremos, né? E você pode gerar expectativa demais. E aí você pode até fazer um bom trabalho, mas no final você vai fracassar porque a expectativa é exagerada. A gente tem vários casos desses, né? Casos que eu acho que... Lembra do Watson, da IBM? Acho que era um bom produto, mas acho que gerou uma expectativa exagerada. Talvez aí cuidar da Microsoft com o Microsoft Copilot acaba gerando uma expectativa exagerada. É uma excelente ferramenta para end user, mas não para mudar o seu negócio. Então, cuidado um pouco e ficar no meio termo, né? Não ser o descrente, mas não ser o cara que vai também achar que mudou o mundo da noite para o dia. Então, essa parece bobinha, parece ingênua essa mensagem, mas é importante. Então, é isso, pessoal. Obrigado. Até mais. Bom, boa noite a todos. Estou um pouquinho sem voz. Nós estamos numa semana muito especial para toda a família. Estimarado, estou muito feliz com a presença da minha mãe, Luísa Trajano, aqui hoje. Foi uma surpresa do Marcos, não imaginava que ela ia estar vindo aqui, com a Tia, com a Maria Fernanda, que é a nossa conselheira querida.
Muito feliz aí com o convite, agradeço a oportunidade. Estou muito feliz também de falar depois do Marco Stefanini, que é um craque de tecnologia há muitos anos, que eu admiro muito. E vocês estão tendo o privilégio e vão ter o privilégio de ouvir a Patrícia Florice, acho que é uma das pessoas que mais conhecem e sabem explicar a inteligência artificial do mundo. Tá? Então é um presente para vocês. Eu até estou constrangido de ter 15 minutos aqui, porque a última vez que ela falou de IA para mim, ela ficou 4 horas falando e ainda faltou muito conteúdo para ela falar. E foi uma das melhores palestras de AI ou explicações sobre os fundamentos de AI que eu já ouvi. Porque muita gente está falando de AI, mas quase ninguém não entende nada. Quase ninguém entende nada. Tá? Eu acho que a gente não consegue aplicar, implementar. Eu não consigo fazer nada se eu não entendo profundamente. A gente precisa entender. Então, o Marco falou muito em como aplicar e quais são os desafios de aplicar. Eu vou dar um exemplo prático e concreto de como aplicar para fazer negócio, para vender, né? Não para aumentar a eficiência, etc. e tal, porque você já falou um monte. Mas ela vai ensinar o que está por trás de tudo isso. Ou pelo menos vai tentar, porque ela precisa de muitas horas para explicar. Então, vamos ver como que nós vamos fazer aqui. Eu vou tentar ser o mais rápido possível. Eu queria começar aqui dizendo uma coisa, Marcos, que eu acredito que para fazer o futuro e para fazer inovação, você não precisa jogar o passado fora. Né? Então, para nós, essa semana é especial, porque, por incrível que pareça, nós estamos inaugurando uma loja. A gente inaugurou uma loja que a gente está chamando de Galeria Magalu, no antigo ponto da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, e nessa loja a gente está materializando fisicamente todo o ecossistema Magalu. Você falou que são 70 bi, mas em várias marcas. A gente é dono da Kabum, que vende 5 bilhões por ano só para jogadores de games que montam placa de vídeo, montam computadores, etc. 5 bilhões por ano, só a Kabum vende. A Netshoes, 4 bilhões por ano só vendendo tênis de corrida, tênis de training, roupa esportiva. Época Cosméticos, mais de 1 bilhão por ano online, só vendendo cosméticos, beleza, as mulheres se acabam na Época Cosméticos. Temos uma estante virtual, temos o Magalu, etc. e tal. Só que eu senti a falta desses negócios que a gente comprou nos últimos 5 anos de terem um espaço físico que nós montamos na antiga Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a Galeria Magalu. Acho que uma das maiores inovações de varejo físico que eu modesta parte fez, então nós estamos muito felizes. Foi ontem que a gente inaugurou e todos esses pontos físicos estão lá numa revisão. Tem o Teatro YouTube, tem a Pinacoteca do Estado, a gente levou arte gratuita para a população de São Paulo lá. Eu convido você, Marcos, para fazer. Não vai dar para fazer jantar, porque tem peça à noite lá no teatro. Mas, com certeza, um café da manhã com um encontro muito bacana. A Patrícia hoje falou 1 hora para 130 presidentes de empresa lá. E o pessoal pediu mais, mas não deu. Ela vai estar vindo aqui. Então, é tudo isso assim. Então, para fazer o futuro, você não precisa jogar fora o passado. Eu comecei o e-commerce no Magalu, que hoje é 50 dos 70 bi da companhia, 25 anos atrás. E quando eu comecei o e-commerce, eu tinha 2 desafios. Então, a primeira coisa, eu vou falar um pouquinho de Magalu, igual ele falou um pouquinho, não vou entrar muito em detalhe. Esse aqui é o ecossistema Magalu, temos uma empresa de logística que tem mais de 100 clientes fora do ecossistema, a gente faz serviço para Renner, Boticário, a gente hoje faz a logística ter resultado, temos serviço financeiro, temos a Magalu Cloud, Stefania, a gente hoje faz a tecnologia da Cloud, 1.000 clientes externos, 50% do volume do Magalu já está na Magalu Cloud, os outros 50% é Google lá com a Patrícia. Tá? Temos o Magalu Ads, aí todos esses negócios aqui para o nosso ecossistema, eu não vou falar. Mas quando eu montei o e-commerce, eu tinha 2 desafios. Como eu falei, fazer inovação, para inovar você não precisa jogar o passado fora. Então, eu sempre achei que o e-commerce poderia se alavancar em 2 coisas que sempre foram diferenciais da loja física no Magalu. Ter a loja física, nós temos hoje 1.300 lojas espalhadas no Brasil inteiro. Por que não, ao vender no e-commerce, não usar o estoque da loja física para fazer a entrega para o consumidor? Por que ter todo o estoque centralizado num único produto? Então, quando a gente criou o e-commerce, a gente criou ele totalmente integrado na plataforma de loja física. Então, hoje, quase 45% dos 50 bilhões que a gente vende, o cliente retira na loja ou a gente shipa a partir da loja. A gente usa totalmente as lojas como centro de distribuição que vende.
Eu falo que é um Shoppable Distribution Center, então totalmente integrado. Mas meu outro desafio, e aqui que eu quero focar para falar de AI, era como eu vou levar o calor humano para a internet. Porque a compra no online é muito fria. Né? É você, meio quase que um autosserviço seu, o máximo você tem lá a recomendação de produto, você faz a busca de produto, mas como eu vou levar o magnetismo da minha tia, da minha mãe, que são encantadores de clientes, para o mundo online, encantadoras de clientes para o mundo online. Né? Então, em 2004, Marcos, eu criei a Lu do Magalu, antes da IA. E tudo que a gente faz no Magalu, no online, a gente fala em primeira pessoa. Nosso primeiro canal de YouTube, Patrícia, foi em 2008. Foi o primeiro varejista a ter e atingir 1 milhão de seguidores no YouTube. Acho que era nós e Nike lá nos Estados Unidos. Né? E a Lu, ela fazia o quê? Ela falava de produto, tinha gente por trás dela, cheio de ghostwriters. Porque não tinha IA, não tinha nem o Watson na época, quando a gente criou a Lu. E a Lu, a gente foi construindo esse personagem, falando em primeira pessoa. Ela chora quando o Brasil perde na Copa. Ela tem uma série de questões. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês verem o poder dela. A gente criou esse personagem por 20 anos, sempre achando, em algum momento, a tecnologia vai chegar no ponto no qual a Lu vai atender o meu cliente tão bem quanto a minha tia e minha mãe atenderam no ponto de venda físico. E chegou esse momento. A IA chegou nessa potencialidade, nessa capacidade de fazer isso acontecer. A Lu tem 32 milhões de seguidores em redes sociais, mas eu vou deixar esse vídeo contar quem é a Lu. Oi, pessoal! Hoje vou contar como me tornei a maior influenciadora virtual do mundo. Magalu acredita que marcas devem ser criadoras de conteúdo para competirem com criadores que se tornam marcas. Por isso, o Magalu transformou a Lu, sua assistente virtual, em sua influenciadora virtual. Tudo começou em 2003. O Magalu queria humanizar a experiência de compra no seu e-commerce e criou a personagem Tia Luísa, em homenagem à fundadora Luísa Trajano. Junto com a marca, ela também foi se atualizando ao longo dos anos, se tornando a cara da empresa e passou a se chamar Lu. Desde então, o Magalu vem investindo em sua carreira, fazendo dela uma personalidade da cultura pop. Ela dançou ao lado da Anitta e participou de um clipe no mundo virtual com o DJ Alok. E todos os itens usados por ela esgotaram no Super App Magalu. Ela foi contratada e criou conteúdo para as maiores marcas do mundo. Ela roubou a cena no mundo fashion ao virar capa da revista Vogue e da Elle. Apareceu na Times Square. Ela também fez várias outras coisas incríveis. Medo eu tenho de ficar sem internet, né, Gabi? Seus números de alcance e engajamento são extraordinários. Ela não tem apenas seguidores, ela tem fãs que amam ela. E para fechar com chave de ouro, ela ganhou 2 leões no Festival Internacional de Publicidade de Cannes. É o maior prêmio de criatividade do mundo. Ao todo, são 17 prêmios nacionais e internacionais. E em 2024, a Lu ganhou uma nova versão. E os fãs adoraram. A atualização da Lu deu a ela uma tecnologia de ponta e com inteligência artificial vai ampliar a sua presença e potencial de monetização para o Magalu. E já começou! A Lu foi a grande estrela de um comercial do Burger King. E o resultado não podia ter sido melhor. Ela também foi escolhida para divulgar as ferramentas de proteção do WhatsApp. E ela arrasou de novo. Seu sucesso está trazendo um engajamento incrível para a marca em todas as redes sociais, se tornando um ativo muito importante para a empresa. Sabe dizer quem são? É a Magalu e o outro, não sei. Bom, a primeira forma de monetizar a Lu foi com ads. Então, quando o Burger King contrata ela, ele paga um valor para a gente. A Vela, eu vou dar um spoiler para vocês, que a Lu, semana que vem, vai ficar ruiva. Porque a Vela pagou 2 milhões de reais para ela ficar 1 mês ruiva. Então, eu com certeza aceitei, né? Então, já vai lá. Só que Retail Media é só uma das maneiras de potenciar a Lu.
eu estou há 25 anos no e-commerce e eu vi 3 revoluções no varejo. E um monte de ruído. Cripto, blockchain, metaverso, tudo ruído. Revoluções reais mesmo, que mudaram a forma como a gente vende, como a gente chega ao consumidor, foram 3. Primeira, a internet. Né? Foi com a internet, eu pedi demissão lá do banco que eu trabalhava, e voltei para o Magalu para montar o e-commerce lá. Multicanal, com calor humano, mas eu sabia que isso aqui ia ser o embriãozinho, a sementinha dos 50 bilhões que hoje a gente fatura para o online. Isso trouxe para a gente o e-commerce. A segunda foi a mobilidade. A gente foi uma dos primeiros... Marco, a gente é o maior vendedor de Apple do Brasil. Quase tudo que o Itaú vende é produto Magalu. Pode vir lá, você comprar do Itaú, é o Magalu que entrega o produto. Mas a gente foi o primeiro a vender o iPhone no Brasil. Em 2007 foi criado o iPhone e a mobilidade potencializou a internet. Então, antes o cliente só podia comprar de casa ou só podia usar a internet de casa. Com a mobilidade, nós temos hoje praticamente a população inteira brasileira com o celular digitalizada. Né? O nível de digitalização aumentou muito. Eu vendia para poucos brasileiros, passei a vender. Então, teve o e-commerce, mobile commerce. E, para mim, eu realmente acredito que nós não estamos numa bolha. Podemos ter uma bolha de valuation de algumas empresas. A NVIDIA pode estar cara. Mas a IA é uma revolução real que tem que ser aplicada nos negócios, tanto para segurança, quanto para eficiência, como também, como eu vou falar aqui, para aumentar o seu faturamento e sua linha de negócio. Especificamente no varejo, a gente teve o e-commerce, nós tivemos o mobile commerce e agora nós vamos ter o AI commerce. Eu acredito que no futuro as pessoas vão comprar produtos e quase todas as jornadas, quase todas as experiências vão se dar através de uma interação de um consumidor com agente ou com múltiplos agentes de AI. E a empresa que não se preparar para isso vai perder muitos clientes para a empresa que souber materializar isso. Desde que eu criei Calu, a ideia era fazer ela poder falar com os clientes finais. Então, o que a gente começou a fazer? A gente teve uma coisa que a gente montou o aplicativo na revolução do mobile commerce, a gente montou o aplicativo em 2013. Nosso aplicativo no Magalu, 2012. E o aplicativo tem o push notification. Então, eu mando o push notification, etc. E tal. Você compra o produto, eu te mando. Saiu da transportadora, está chegando na sua casa. Eu falei, olha, além de mandar a notificação pelo celular, eu vou mandar mensagem pelo WhatsApp. Porque o cliente do Brasil, 99% dos smartphones no Brasil tem WhatsApp. Só tem um lugar no mundo que tem um fenômeno igual ao WhatsApp no Brasil, que é o WeChat da China. Nos Estados Unidos, ninguém usa o WhatsApp igual aqui. Né? Mas é um negócio de um nível de utilização muito grande. E a gente criou essa capacidade, essa funcionalidade de, olha, vendeu o produto, a Lu vai falando, olha, o produto já recebeu o seu pedido, o pedido está indo para sua casa, está chegando em 1 hora. Quem comprou o produto no Magalu recebeu uma mensagem de WhatsApp da Lu do Magalu. Então, eu tinha 15 milhões de clientes. Então, quando eu pensei em como usar AI para vender, falei, puxa, eu tenho um canal aqui, 100% conversacional com o cliente, com 15 milhões de clientes com opt-in. Eu tenho 30 milhões de clientes no aplicativo, mas 15 milhões eu já tinha aqui com opt-in no WhatsApp. Eu quero fazer o meu AI conversacional pelo WhatsApp, e não no aplicativo. Porque a grande maioria das empresas do mundo, e esses negócios, se eu vou usar AI só para um pedaço da jornada, estava usando o AI na busca. Então, tinha o Rufus da Amazon, que você vai lá buscar um produto, aí o Rufus conversa com você. O cliente não sabe se é busca, se é Rufus. Mesmo no Alibaba, na China, ele tem um modelo QN, mas não estava usando a inteligência artificial por um processo end-to-end, ponta a ponta, de compra de mercadoria. Eu falei, não, eu vou fazer no WhatsApp, porque no WhatsApp ele vai me obrigar a fazer um processo de e-commerce que é 100% conversacional, 100% com AI. Então, você conversa com a Lu, nesse mesmo número aqui, que eu mandava o produto. E o cliente já perguntava para a Lu, olha, eu quero comprar um produto, eu quero entregar um produto. Eu não tinha capacidade técnica para fazer isso. Então, a gente viajou para o Silicon Valley, visitou o Google,
visitou Meta, fechamos com a Meta aqui, APIs para poder usar com o WhatsApp, fechamos com o Google alguns modelos para usar, e os modelos do Google estão muito avançados, fechados, fechamos com alguns chineses uns modelos gratuitos, porque tem que ter alguma coisa que a gente não paga token também, que a gente usou para essa ferramenta aqui 82 milhões de tokens, e montamos uma arquitetura multiagêntica para fazer o que a gente chama de cérebro da Lu. Então, basicamente, a gente deu uma inteligência para a Lu, e hoje o consumidor consegue, através daquele número que eu falei, que a gente tem 15 milhões de clientes, fazer o processo completo de compra com a Lu. Então, você consegue fazer aqui, eu não sei se está funcionando aqui o GIF, aqui, Luana, mas você consegue fazer uma compra mandando uma mensagem para ela, tirando uma foto do produto, você tirar uma foto de um copo aqui, ela vai trazer um copo. Nós temos 35 milhões de itens no nosso... Não está funcionando a GIF. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas a melhor maneira é depois, se vocês entrarem aqui, poderem experimentar. Nós temos 35 milhões de itens no catálogo. Você faz uma pergunta para a Lu, ela vai lá, procura os 5 melhores produtos desses 5 melhores de itens, apresenta cards aqui para você para poder comprar o produto. Você pergunta mais contexto sobre o produto. Então, por exemplo, eu comprei um perfume Asahu Chrome United, e eu queria saber se o Chrome United é o mesmo do Asahu Chrome sem United. Ela falou, não, o Chrome United é amadeirado, o Chrome sem United é cítrico. Né? Vocês podem experimentar, eu vou passar aqui para você, para qualquer tipo de produto que a gente vende. E a gente criou a primeira experiência de e-commerce no mundo com a seguinte capacidade: busca inteligente, ela entende texto, áudio e até imagens para encontrar os produtos. Recomendação pessoal, ela age como uma vendedora, como a tia Luísa, para pegar o contexto, para ver exatamente o que você quer. E hoje na internet, todo o processo e jornada de compras você faz uma busca de um produto por uma keyword, aí vem um monte de cardzinho de produto e preço pequeno. Então é um processo quase 80, 90% das vendas online acontece por esse mesmo produto. Ou você busca no Google, ou você busca nos buscadores. É um processo que funcionou muito. A gente vende 50 bi, só o Magalu assim. Né? Mas é um processo datado. O processo, quando você faz a pergunta para o chatbot, seja o ChatGPT, etc. e tal, é muito superior ao processo de fazer uma busca por um Google ou para busca por um e-commerce tradicional. Porque ele entende o contexto, você pode usar multimodalidade, faz o checkout direto, né? Então a Lu aplica o cupom de desconto, ela já sabe qual que é o teu endereço de entrega, porque já está no teu aplicativo, sabe qual que é o teu cartão de crédito, porque já está no seu aplicativo. Se não tiver o cartão de crédito no aplicativo, ela vende por Pix para você. Fecha a venda e ela faz todo o processo de pós-venda no processo que já acontecia. Então, eu vou passar aqui do produto. Aqui a gente tem um videozinho de como ela aparece o produto. Tudo 100% pelo WhatsApp. Você não precisa sair para o aplicativo. Você começa a conversa com ela e termina com a compra feita. E depois você só recebe o produto dentro de casa. Esse é um processo que a gente lançou no ano passado. A gente teve vários parceiros aqui. Né? Então, a gente tem 2.300 desenvolvedores no nosso Luiza Labs, mas a gente criou a diretoria de AI no ano passado. Então, eu tenho um diretor de AI com 80 pessoas dedicadas só para arquitetura agêntica, para avaliação de modelos, desenvolvimento de modelos. Aqui a gente montou um time específico, né? Que é o Caio, né? Chief AI Officer, né? Agora. E o meu Caio chama Caio também. Por acaso, o meu Caio é Caio também, né? O primeiro nome dele. Tem parceiros estratégicos, a Meta ajudou, a Bem, Luciano ajudou aqui no processo, né? E o Google foi uma base super importante. A gente já tem metade, nós temos metade dos nossos dados, do nosso movimento na cloud do Google, e os dados estão todos lá. Isso ajuda muito a gente a fazer um processo como esse. Como eu falei, o catálogo são 37 milhões de produtos. A gente usa LLMs do Google e LLMs graças, e a gente está hospedado tanto no Google Cloud quanto no Magalu Cloud aqui dentro do processo. Alguns números aqui da nossa AI. A gente tem um NPS de 85 no AI, o que é um NPS altíssimo, e a conversão é 3 vezes maior do que no aplicativo. Né? 3 vezes maior do que no aplicativo. A gente criou um sistema, isso aqui não é teste, está em produção. Você pode comprar qualquer coisa, está válido para tudo. E o importante de AI é, uma vez que você implementa, e aí vocês vão entender, você paga por token.
Depois ela vai explicar, a Patrícia vai explicar o que é token. Você paga por token. Então, a gente tinha que montar uma fórmula. Por exemplo, uma das coisas que a BEM fez, Luciano, é criar uma calculadora para eu entender quanto eu vou pagar de token, quanto eu vou ter de conversa. Até agora, a gente gerou, nesses 1 milhão de clientes que a gente liberou agora, dos 15 milhões, a gente liberou para 1 milhão. 82 bilhões de tokens. Já. Só nessas conversas que estão tendo aqui dentro do processo. E isso a gente está falando. Os produtos mais vendidos aqui, ó, o primeiro produto aqui, ó, Giovanni Damondio, eletroportátil. Produto mais vendido pela Lu do Magalu aqui. Depois, produtos de mercado, utilidades domésticas. E o que está sendo legal é que esse canal está ajudando a gente a diversificar a categoria, sair um pouco só de ticket muito alto, eletroeletrônico, TV, para vender produtos de ticket mais baixo também. E, enfim, uma experiência muito bacana e que tem sido aí um grande diferencial de vendas para a gente. Já é a maior loja da companhia em menos de 3 semanas que a gente lançou o canal. Tá? Ele é um canal, eu considero ele um canal. A Lu hoje, ela é um canal de vendas do Magalu. Ela não é só conversa com o cliente. O meu foco aqui não é só reduzir o meu call center, que eu acho que todo mundo faz AI no WhatsApp para reduzir o call center. O foco aqui é ter um diferencial estratégico, vender mais e atender melhor os nossos clientes. Eu peço para vocês aqui, ou vocês usam esse QR Code, ou vocês entram nesse número de telefone aqui, testem. A gente está com um cupom de R$50 aqui para vocês. Por favor, comprem, que eu preciso monetizar aqui o WhatsApp da Lu. E agora eu quero dar o espaço aqui para a Patrícia. Patrícia, desculpa ter demorado um pouquinho mais aqui, porque a Patrícia vai explicar um pouquinho do que está por trás disso daqui. Né? Obrigado, gente. Boa noite. Patrícia Florice. Aplausos! Seja bem-vinda, Paty. Boa noite. É um prazer estar aqui. O clicker, por gentileza. Obrigada. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Patrícia Florice, eu sou de Recife, se há alguma dúvida. O sobrenome italiano, como tudo que acontece na minha vida, é culpa do meu marido. E eu vou tentar, em 25 minutos, o tempo, eu acho que o timer já diz 18 ali. Certo. Bom, eu gostaria de começar tentando explicar um pouco da história da inteligência artificial. A gente diz muito que houve um evento que a gente chama de 11/22, novembro de 2022, onde o mundo conheceu as linguagens naturais, os modelos de linguagem grandes, Large Language Models. E o que acontece é que vieram décadas de evolução da tecnologia para chegar nesse ponto. E tudo começou, muito dessa história começou em 2013, quando a Google, na realidade, ela publicou esse paper. Eu não espero que ninguém aqui tenha lido, especialmente porque era em 2013, né? Mas o que eu vou tentar explicar é a intuição por trás. Qual era o problema que a Google estava tentando resolver que levou a essa tecnologia? Então, como vocês sabem, a missão da Google é organizar a informação do mundo e torná-la acessível e usável. Então, quando você chega e diz assim, por favor, me mostre uma foto de um gato laranja, o que a Google está tentando fazer é tentar entender qual é a intenção da busca que você está fazendo, para não só lhe dar a melhor resposta naquele momento, mas oferecer sugestões de outras coisas que sejam do seu interesse. Então, quando você diz assim, eu quero uma foto de um gato laranja, a Google pensa, você pode estar interessado em animais domésticos. E aí sugere a foto de um cachorro. Ou então, porque você disse a cor laranja, que é uma cor não usual para animais, você pode também estar interessado em animais de cores exóticas. Então, ele mostra a foto do flamingo, que é cor de rosa.
Ou você pode estar tentando ajudar o seu filho ou filha no dever de casa e estar buscando objetos ou coisas ou animais que tenham 4 pernas. Então, a gente teria que ir do mundo de animais para o mundo de mobília e poderia sugerir a cadeira, o sofá ou o birô. Só que esses elementos, eles não estão organizados dessa maneira em um dicionário. Porque um dicionário ele está organizado da maneira alfabética ou está organizado na maneira de sinônimos ou antônimos. E nenhum dicionário de antônimo vai dizer que o antônimo de gato é uma cadeira. Então, a gente tinha um desafio enorme em como organizar as palavras do alfabeto de uma maneira que permitisse que a gente fosse de gato para mesa e para flamingo de uma maneira suave, certo? Então, eu gosto de dizer que aquelas pessoas daquele artigo que eu mostrei, que eu chamo ele carinhosamente do grupo de desocupados, eles disseram que facilitaria muito a vida deles se eles tivessem uma tabela da seguinte formato. Imagine que nessa tabela você tem uma linha para cada palavra do dicionário. Num dicionário você tem, em geral, 20.000 palavras, então você teria uma linha para cada palavra. E nesse exemplo, eu estou listando simplesmente as 6 palavras que a gente viu anteriormente. Até agora, tudo bem? E nessa tabela, você teria 3 tipos de colunas. As colunas verdes, que têm atributos ou propriedades dos animais. As colunas azuis, que teriam atributos ou propriedades da mobília. E as colunas amarelas, que teriam atributos ou propriedades aplicadas aos 2 grupos, como, por exemplo, o número de pernas, que é de interesse tanto do mundo animal quanto do mundo de mobília. Tudo bem até aí? E eles queriam que essa tabela fosse preenchida da seguinte maneira, com valores entre 0 e 1, que mostrasse a afinidade desses atributos com relação a esses elementos da tabela. Certo? Em inteligência artificial, a gente não gosta nem de 0, nem de 1. O 0, quando a gente multiplica, ele apaga tudo. E o 1, ele não adiciona nenhum valor. Ele reforça a informação que existia antes. Então, a gente queria um valor entre 0 e 1, de tal forma que se a afinidade dessa propriedade com essa palavra fosse alta, esse valor seria próximo de 1. E se a afinidade fosse baixa, o valor seria próximo de 0. Tudo certo até agora? E assim, essas colunas verdes teriam valor alto, essas células azuis, teriam valores altos, e as que não têm afinidade, elas teriam valores baixos. As colunas amarelas teriam valores neutros, porque elas se aplicam aos 2. Certo? O que aquele paper dizia era que a Google havia descoberto um algoritmo que, dado essa tabela, sem nomes nas colunas e com valores completamente aleatórios, então você daria uma tabela das 20.000 palavras e as colunas sem nenhum significado e os valores nas células completamente aleatórios, e uma quantidade que a gente na Google chama de obscena. É uma quantidade que é quase infinita, mas ela é contável. Então, uma quantidade enorme de texto escrito por seres humanos. A Google tinha descoberto um algoritmo que treinava um modelo de inteligência artificial que preenchia esses números na tabela, automaticamente. Em essência, baseada na probabilidade que essas palavras apareceram no mesmo contexto em centenas de linhas e textos, centenas de milhares, a gente conseguia descobrir a afinidade entre essas palavras, que na realidade refletem a similaridade ou a distância semântica entre elas. E essa sequência de números é o que a gente chama de embedding. Imagine o embedding, ou uma sequência de números, como o seu CPF. Só que esse CPF da palavra, ele tem um valor
que reflete quão próximo você está de todas as outras palavras no dicionário, baseado em algum parâmetro, em alguma propriedade que vocês compartilham. Esses embeddings, eles têm propriedades inimagináveis. Por exemplo, se você pegar o embedding da palavra Brasil e subtrair o embedding da palavra Brasília, você tem um embedding de uma palavra país genérico, que se você somar com o embedding de Washington, D.C., você tem um embedding dos Estados Unidos. Então, eles têm propriedades aritméticas. Para vocês terem uma ideia do poder desses embeddings, se você olhar para essa tabela, uma maneira de simplificar é calcular a média. Então, eu posso calcular a média dos valores que eles são similares, e eu reduzo essa tabela para um espaço tridimensional. E aí eu posso representar cada uma dessas palavras como um ponto num espaço tridimensional. E é assim que a Google organiza hoje todas as palavras do dicionário, baseado na proximidade semântica. Então, quando você diz assim, me mostre a foto de um gato laranja, a gente identifica aquele ponto naquele espaço que representa aquele gato laranja, e a gente define aquele ponto como uma âncora, e ao redor calcula como se fosse uma esfera, e busca palavras que estão dentro da esfera e que são similares àquele gato laranja. E se você vai pela dimensão da cor, você chega no flamingo. Se você vai pela dimensão do número de patas, você chega no cachorro ou em outros animais. Se você vai para animais domésticos, você chega. E assim foi o começo, a gênesis da linguagem generativa hoje. Até agora, tudo bem? Seguindo? Muito bem. 4 anos depois, um grupo diferente de desocupados publicou esse paper. E esse paper é um dos mais famosos na história de computação generativa, porque foi ele que introduziu a ideia de pré-treinamento e foi ele que introduziu a arquitetura chamada Transformer. E se vocês são familiarizados com GPT, o G é de generativo, o P de pré-treinamento e o T da arquitetura Transformer, GPT. Certo? A ideia aqui desse paper veio de um outro problema completamente diferente que a Google estava tentando resolver. E o problema era tradução. Se você tem a primeira frase que diz "The animal didn't cross the street because it was too tired", e a segunda frase "The animal didn't cross the street because it was too wide", a pergunta é se o it em cada uma dessas sentenças se refere ao animal ou à estrada. Porque em inglês, quando você diz o animal não cruzou a estrada porque it estava cansado, ele está se referindo ao it, ao animal. E quando ele diz o animal didn't cross the street because it was too wide, the it era a estrada que era bastante larga. Então, é crucial, quando você está traduzindo de uma linguagem como o inglês para uma linguagem latina, saber se o it se refere a ele ou a ela, para que possa se usar o pronome correto e também ajustar o adjetivo cansado ou largo de acordo com o animal que está cansado e a rua que está larga. E para dar a vocês a intuição por trás que esse grupo de desocupados teve, é que quando você olha para um embedding de duas palavras que são similares, quando você calcula o produto desses embeddings, digamos que você multiplica esse valor por esse valor, esse valor por esse valor, esse valor por esse valor, e depois você calcula a média ponderada, quando as palavras elas estão ligadas, essa média ponderada ela tem um valor alto, porque você multiplica a valor alto por valor baixo por valor baixo, e valores similares por valores similares.
Mas quando você multiplica o embedding de uma palavra que não está diretamente relacionada à outra, a média ponderada é baixa. Porque você multiplica o valor alto por um valor baixo, você multiplica o valor baixo por um valor alto, e os valores diluem. Então, a intuição por trás foi que nós poderíamos treinar um modelo para calcular um embedding de tal maneira que, quando você multiplicasse o embedding da palavra animal pelo embedding da palavra it, a média ponderada seria altíssima. E quando você multiplicasse o embedding da palavra rua pela palavra it nessa sentença, a média ponderada seria baixa. E assim a gente entende o relacionamento da palavra animal com a palavra it. E nesse contexto, o embedding seria entre a multiplicação de street com it, daria uma média ponderada muito mais alta do que animal com it. E o paper é chamado Atenção é Tudo que Você Precisa, porque você tem atenção a cada palavra dentro de um contexto limitado. Certo? E a gente estava somente tentando resolver o problema da tradução. E essa arquitetura, então, ela funciona treinando um modelo que tem que multiplicar o embedding de cada palavra pelo embedding de cada outra palavra na mesma sentença. Então, a gente faz isso para a primeira palavra. Veja que, se essa sentença tem 12 palavras, aqui eu fiz 12 multiplicações. Só que as multiplicações não são só de um número, são multiplicações de embedding. Então, se meu embedding tem 2.000 colunas, eu tenho que fazer 2.000 multiplicações e somas. 2.000 multiplicações e 1.999 somas. Por aí vai, para essa palavra the, e eu tenho que fazer isso para cada uma das palavras na sentença, certo? Então, numa sentença bem pequena, como com 12 palavras, você tem, durante o pré-treinamento, por favor, se tem uma coisa que vocês querem lembrar dessa apresentação, é esse gráfico. Do ponto de vista de negócios, o colega Marco Stefanini falou da questão do data center. É extremamente importante entender isso, que no uso de inteligência artificial tem 2 momentos. O momento do pré-treinamento, que é quando você treina um modelo e você tem que fazer todas essas multiplicações, certo? E nesse momento aqui... Opa, tudo bem? E nesse momento aqui, você tem um número obsceno de multiplicações. Veja que para cada palavra, você fez 12 multiplicações, cada multiplicação de 2.000 números, e você faz isso 12 vezes, para essa sentença. Mas o segredo aqui é que, apesar de que o número de computações é explosivo, quadrático, como a gente chama, ele pode ser feito em paralelo. E a gente diz que, em computação, quando você encontra uma solução baseada em paralelismo, tenha medo, porque aquela pessoa vai liderar, certo? Porque você consegue quebrar o processamento em atividades pequenas e fazê-las simultaneamente, apesar de que muito custoso. Eu e meu marido, nós nos conhecemos na Universidade de Computação, fizemos computação, e acreditamos tanto no conceito de paralelismo que eu tenho gêmeas. E essa é a gênesis da arquitetura de transformador, certo? Durante o treinamento, você faz toda essa multiplicação, e durante a inferência, que é um momento que você usa o modelo. Então, quando você fala com a Lu da Magalu e você diz, você tem um produto para mim, qual é a sugestão que você me dá para um presente de Natal? O que você está fazendo é a inferência. E ela lhe dá a resposta e a computação é muito menor. Tá bem? Então, logaritmicamente falando, o custo de treinar um modelo é muito mais alto do que o custo de fazer a inferência. Tá bem?
E aqui você tem os dois elementos da IA generativa. E você diz assim, onde é que a gente tinha toda essa tecnologia que só veio à tona em 1122? E eu gosto muito de dizer que o peixe, ele é o último que nota que ele vive dentro da água. Ele acha que todo mundo está ali também, parte do aquário dele, certo? E essas tecnologias, elas vêm tornando as ferramentas da Google cada vez melhores desde 2013. E a gente bota aquela sentença na Google e a Google sugere tantas opções como se estivesse adivinhando o que é que a gente está pensando. E não tem nenhuma magia, somente matemática e processamento em alta escala. Tá bem? E a diferença é que essa tecnologia hoje está disponível para todo mundo, está disponível para o consumidor. E aí, a gente chegou em 2022. Em que ano nós estamos? 2025. Então, a gente tem 3 anos de história, porque, e eu gosto muito de enfatizar esse ponto, é que as pessoas ainda estão debatendo se elas devem usar a linguagem natural ou não para fazer serviços internos ou atender ao cliente. E isso, para a gente, dentro da Google, é o passado do passado. Certo? Porque o que aconteceu e continuou acontecendo nesses anos depois é muito mais. Então, vamos ver o que aconteceu. Um outro grupo de desocupados chegou e disse, é muito interessante essa história de usar esse transformer para entender como cada elemento, palavra, dentro de uma sentença está relacionada com outras palavras na sentença. Mas essa turma acreditava que essa habilidade do modelo, ela era também aplicável, generalizável para imagens. Então, o que é que eles fizeram? Eles pegaram uma tesoura, literalmente, e cortaram a imagem do gatinho em 9 pedaços, coitado do gato. Ele cortou vertical em 3 tiras e depois ele cortou horizontal. E o que ele fez foi que ele pegou os 3 pedacinhos do topo e colocou na frente. E os 3 pedacinhos do meio e colocou no meio. E os 3 pedacinhos de baixo e ele colocou no fim. E o raciocínio é que para a linguagem natural não importa se o sujeito é uma palavra ou a cabeça do gato, se o verbo é uma palavra ou a barriguinha do gato, e se o predicado é um conjunto de palavras ou o rabinho do gato. Porque o que a tecnologia permite é entender como é que elementos que estão numa sequência estão relacionados com os outros. Tudo bem? E a gente fez isso com o gato. Eu gosto sempre de dizer, quando você já foi ao oculista, e ele pergunta, esse ou esse? Não é? Esse daqui é como a gente vê o gato, esse daqui é como a inteligência artificial vê o gato. E eu acredito realmente, eu espero fazer um experimento desse com meus netos, que se eles nunca virem a foto de um gato, ou nunca virem um gato, e eu chegar para eles e mostrar fotos e fotos de gatos dessa maneira, eles vão começar a reconhecer o gato dessa forma. Certo? A mesma coisa a gente fez com o cachorrinho, cortamos em pedaços e botamos assim. E a gente fez a mesma coisa com o flamingo e cortou em pedacinhos. E a gente fez isso com uma quantidade obscena de imagens de animais. E a gente, durante o pré-treinamento, a gente mostrou essas sequências e o classificador. Isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um flamingo, isso é uma zebra, isso é um cavalo. E durante a inferência, a gente mostrou a imagem do gato assim, e a arquitetura de Transformer disse a palavra que está mais relacionada com essa sequência é a palavra gato. E aí se mostrou que essa arquitetura Transformer, ela era, na realidade, extensível, não só para a parte escrita, mas para a parte da imagem, para vídeo, para áudio, para imagens de 3D, qualquer coisa no universo que seguisse essa ordem, sempre de uma sequência, poderia ser interpretada e analisada por uma linguagem natural.
E, para mim, essa foto aqui é uma das mais importantes que existe. Eu digo sempre, imprima e bote no teto do seu quarto. É a primeira coisa que você vê quando você acorda e é a última coisa que você vê antes de dormir. Por quê? Porque o que está acontecendo aqui é que nós seres humanos, a maneira como a gente entende e interpreta e se comunica com o ambiente ao nosso redor é através das nossas habilidades de absorver informação através dos nossos sensores. E os nossos sensores são o tato, o olfato, o sabor, a visão, a audição. A gente recebe todas essas informações sensoriais e a gente combina num cérebro único e abstrai de tal maneira que a abstração é maior do que a soma das partes. Correto? A gente cria toda uma imagem imaginária, uma visão imaginária do ambiente ao nosso redor. E o que a gente está fazendo aqui é dando à inteligência artificial como é que se escreve sobre o gato, como é a imagem do gato, como é que o gato se movimenta, como é que o gato soa, como é que o gato mia, qual é a profundidade do gato. E a gente está viabilizando a inteligência artificial a entender a correlação não só entre as palavras do texto, mas entre as palavras do texto e a imagem, entre a imagem e os movimentos, entre a imagem e o som, entre o som e o escrito. E aí a inteligência artificial é capaz de abstrair e derivar conceitos que são muito mais genéricos e abstratos do que a informação recebida. E isso é o que caracterizou 2024, porque foi a linguagem natural usada para a multimodalidade, ou seja, para as várias modalidades de dados. E uma coisa que eu gostaria muito de salientar, porque não se fala, é que esse mesmo modelo está sendo usado hoje para entender dados que eles têm o formato de sequência ao longo do tempo, que é chamado uma série ao longo do tempo, time series. E essa mesma abstração está sendo utilizada para fazer a previsão do tempo, para fazer entender batimentos cardíacos, para entender valores da Bolsa de Valores. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um experimento na internet onde se deu $1.000 para cada um dos modelos. O colega Marco Stefanini falou, tenho muitos modelos, e se deu $1.000 a cada modelo, dinheiro real, e deu ao modelo e disse, invista no mercado. E cada um deles decidiu que ações comprar e que ações vender, e todo dia sai quem é que está na frente e quem é que está atrás. E é baseado na ideia de que essas linguagens natural, ele também entende o movimento do mercado como uma sequência de eventos. Certo? Até agora tudo bem? Certo. E assim a gente chegou em 2023. Certo? Em que ano nós estamos? Ainda faltam mais 2, certo? O que foi que aconteceu em 2024? O grande dilema de 2024, por favor, se puder botar para a parte B. O grande dilema que aconteceu em 2024 foi a realização de que as linguagens naturais iriam passar fome de dados. Por quê? Porque a gente precisa de uma quantidade obscena de informação para treinar esses modelos, e a quantidade de linguagem escrita, a quantidade de linguagem escrita, ela estava sendo quase toda utilizada, e os seres humanos não conseguiam gerar informação nessa velocidade. Da mesma forma em que você poderia usar linguagens naturais para criar conteúdo sintético, esse conteúdo não seria, ou poderia não ser tão representativo. Então, a gente teve a ideia de que, ao invés de dar aos modelos todo e qualquer possível cenário, a gente iria ensinar um modelo
a criar estratégias e a planejar. Vou dar um exemplo em ponto. Em um problema que a IA não conseguia resolver em 2023, ou antes, dizia: a lanchonete tem 23 maçãs. Se elas usam 20 para fazer o almoço e compram 6, quantas maçãs elas têm? Certo? A IA entendia que isso era apenas uma construção de sentenças, em que você dizia: a lanchonete tem um número aleatório, porque ela estava tentando simplesmente gerar palavras que construíssem a sentença. Certo? E o que se fez foi que pediu, o que deveria ter sido pedido a todo e qualquer ser humano, que pensasse antes de responder. Pediu-se à linguagem natural que mostrasse a cadeia de pensamento, como é que ela ia interpretar a sentença. Então, a linguagem natural chegou e disse: bom, a lanchonete tinha 20 maçãs, ou 26, ela usou 20, então ela ficou com 6. Depois ela comprou mais 6 e agora ela tem 12. Quais foram os números? E ela começou, usando e sendo forçada a raciocinar, a prover resultados muito mais acurados. Então, criou-se toda uma metodologia de que, como era que a gente ia ensinar as linguagens naturais não somente a pensar, mas a planejar. Então, hoje, quando você coloca um problema para essas linguagens naturais, elas fazem um plano. Elas primeiro entendem quais são todas as restrições que o problema tem. Depois, então, ela cria uma sequência de planos, plano 1, plano 2, plano N. Esses planos podem ser executados. Baseado no resultado, a linguagem natural dá uma nota, um reward, e você escolhe o plano que tem a melhor nota. Ou você escolhe o plano que deu o maior, a resposta que foi mais vista, é uma self-consistent, ou coerência da linguagem natural. Certo? E aí, isso tem uma implicação enorme. Uma implicação enorme que eu gostaria de que vocês entendessem. O que acontece é que hoje, só o aplicativo do Gemini e da Google tem 650 milhões de usuários ativos mensais. E se cada um desses usuários ele está usando a linguagem natural, e a inferência, quando ele faz uma pergunta, não é somente uma resposta, mas uma sequência de raciocínio. A linguagem natural coloca um planejamento, ela avalia as restrições, ela executa certos desses planos, ela avalia a estratégia, ela dá uma nota e ela decide qual é o melhor plano ou qual é o melhor resultado. A matemática que existia antes, em que o pré-treinamento era logaritmicamente muito mais custoso do que a inferência, à medida que você coloca todas essas pessoas fazendo inferência, há uma inversão econômica. Nessa inversão econômica, você tem... Desculpa, eu acho que, sem querer, a gente perdeu um slide aqui, mas não tem problema, eu explico. O que acontece nessa inversão econômica é que esse tempo de pré-treinamento, ele se torna muito menor comparado com o tempo gasto na inferência. Por quê? Porque a inferência não é mais somente uma chamada ao modelo, mas várias chamadas ao modelo que podem ser extremamente complexas, número 1. Número 2, ela é proporcional ao número de pessoas na Terra, que somos nós, 8 bilhões. Quando o celular, por exemplo, só para lhe dar uma ideia, o celular hoje ele não atinge os 8 bilhões, porque os bebês não usam celular, muitos idosos não usam mais o celular, as pessoas doentes e deficientes não usam o celular. Mas a linguagem natural, a inteligência artificial, ela vai ser usada por todo, desde o embrião até o falecimento, através da vida inteira, número 1. E número 2, ela também é proporcional ao PIB.
Porque você vai ter inteligência artificial em todo o maquinário, nos tratores, nas máquinas industriais e etc. E isso vai fazer com que o número de inferências seja explosivo. E isso muda a inversão econômica. Uma outra coisa extremamente importante, por favor, não esqueçam disso, é que antes, quando a gente fazia software, quando eu comecei na universidade, eu usava cartão perfurado, na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco. A gente perfurava o cartão com a programação, certo? Quando a gente fazia aplicativos há 20 anos atrás, ou até 10 anos atrás, ou até hoje, a gente passa uma quantidade obscena planejando. A gente chega e a gente coloca toda uma árvore de decisão. A gente tenta entender quais são todos os caminhos que todos os usuários possam percorrer e a gente cria a jornada do usuário, a trilha do usuário, e depois que a gente concorda, a gente faz o software. E depois, para mudar, é bronca. É bronca porque você tem que ir por todo um processo de governança de desenvolvimento de software, que diz, eu vou modificar essa propriedade, eu vou tirar aquela outra, eu vou adicionar essa jornada, eu vou trazer os dados, e tem que ir por revisões, processo de qualidade e etc. Correto? Hoje, com a inteligência artificial, a gente entende que a gente não pode prever todos os caminhos, que vai ter, à medida que o usuário ele comece a usar o aplicativo, ele vai ter pontos, ele vai querer chegar em pontos que não foram programados na sua solução quando ela foi projetada. E a inteligência artificial, ela muda completamente isso hoje, porque eu não preciso prever todos os casos. O que eu preciso é entender, ter a intenção da atividade ou do serviço que eu quero oferecer. Então, vamos usar o exemplo da Lu, da Magalu. Eu não posso ter uma árvore de decisão de todo e qualquer diálogo que qualquer consumidor queira ter com a Lu, da Magalu. Cada usuário, cada ser humano é diferente, é personalizado, ele tem um contexto diferente, ele começa uma busca de uma perspectiva diferente. Então, a intenção do software, ela se torna engajar com o consumidor e ter a personalidade, como o Fred falou, de prover o melhor venda, como a mãe e a tia dele fizeram. Essa é a intenção do software. Então, o que vem no design é a habilidade de engajar, é a habilidade de não deixar, não perder o tom da conversa, não desanimar a conversa, de tornar a conversa que seja pessoal e relevante para o usuário, baseada em histórico. E aí, a jornada, ela é feita dinamicamente. Isso muda completamente com o software desenvolvido e ele hoje está sendo encapsulado ou dividido, como a gente chama, nessa noção de agentes. Se fala muito em agentes de inteligência artificial e o que um agente é simplesmente o conjunto de uma intenção, é um prompt, como a gente diz, é uma atividade que a gente quer que o agente faça, é uma coleção de modelos que o agente possa usar e é uma coleção de ferramentas que o agente possa fazer uso para interagir com o ambiente externo. Então, o agente é você chegar e dizer assim, eu quero um agente que, dado um pedido, ele gere o boleto daquele pedido. Então, aquele agente, ele só tem aquela função. Dado a lista de pedidos que a pessoa fez no WhatsApp, interagindo com a Lu, da Magalu, ele vai gerar um boleto. Como é que ele faz isso? Ele usa um modelo especializado, ou que foi pré-treinado, ou que foi pós-treinado, para fazer aquela geração, e ele tem ferramentas que ele entende como usar, pode ser no sistema financeiro da Magalu, de como gerar aquele boleto e fornecer.
E o que está acontecendo é que esses agentes, eu vou pular aqui um pouco, esses agentes, eles estão se organizando em sistemas agênticos, onde um agente fala com o outro sem a intervenção do ser humano. Um dos maiores pedidos que a gente tem hoje, um dos pedidos frequentes, eu não gosto de usar superlativo, é como é que o agente da Magalu, por exemplo, pode falar com o agente do banco, porque se a pessoa não tem crédito, o agente da Magalu poderia conseguir aquele crédito e fazer um empréstimo para o consumidor automaticamente, sem ter a interação com o ser humano. Certo? Gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem já teve a oportunidade de pegar um carro do Waymo? Fantástico. A experiência que você tem na a direção autônoma. O carro Waymo, você não tem motorista, você tem um aplicativo e você diz, eu estou aqui e eu quero, como o Uber, muito similar ao Uber, e ele diz, o carro vai chegar aí em tantos minutos. O carro, ele tem em cima uma luz como se fosse de ambulância, só que não tem sirene, e ele tem um número com as suas iniciais. E no aplicativo você vê o número com as iniciais, você sabe que ele é o seu carro. Você chega próximo do carro e a proximidade do seu celular com aquilo faz com que a porta se abra. Você entra e o carro lhe leva para o destino, chega lá, espera você sair e vai embora. Certo? Sem motorista. Levou a Google 15 anos para chegar ali. Certo? Na direção autônoma. E o que a gente diz é que apesar de que levou 15 anos, no processo, inúmeras tecnologias foram desenvolvidas que viabilizaram a gente dirigir melhor. Muitos das capacidades que a gente tem no nosso carro hoje, como a detecção de que você está mudando de faixa, ou como o carro que freia quando você se aproxima de outro, o carro que entende o destino, isso está altamente relacionado com aspectos da direção autônoma. Da mesma forma, uma trajetória similar vai existir com os agentes de IA. Ainda vai levar um tempo, não diria 15 anos, para que os agentes de IA falem um com os outros de uma maneira completamente autônoma. Mas, nesse processo de torná-los cada vez mais independentes, a tecnologia vai se desenvolver de uma maneira rápida, para que cada vez mais esses modelos possam agir em nosso nome. Certo? Então, o que está acontecendo é que no final de 2024, a gente chegou na era agêntica e na era de raciocínio. E agora, eu ainda tenho 5 minutos? 10. Então, o que eu queria dizer é que, apesar de que a gente está muito, muito focado nos modelos de linguagens naturais e nessa linguagem natural como mecanismo de conversa, outros modelos estão sendo desenvolvidos. Aqui está exemplos de imagens que foram geradas completamente com a inteligência artificial, que tem grande fidelidade, como também vídeos. Eu gostaria de mostrar agora um vídeo a vocês que foi feito, a gente vai tentar play daqui a pouco. Esse vídeo, ele foi feito com um prompt simples. A gente chegou e disse, eu queria que, por favor, criasse um vídeo de quantos segundos para falar de Tocantins. E aqui está o vídeo para vocês. Eita, gente, vocês têm que ver a beleza do meu Tocantins, Aqui no Jalapão, o ouro é verde e a água é cristalina. Essa moça não existe e ninguém nunca saiu de casa. É tudo gerado por inteligência artificial. Um outro exemplo, a gente gostaria de fazer para Tocantins uma música que fosse original. Desculpa, essa não é a música original, essa é uma imagem de um animal, um pássaro que existe realmente em Tocantins, mas num cenário completamente artificial. Obrigada.
É como se a ave ela tivesse sido transportada para uma outra geografia. Agora, por favor, a música. Essa música é completamente original. E tanto quanto o artista não existe, nenhuma árvore foi danificada na construção desse instrumento. Certo? Eu gostaria de mostrar mais uma coisa. Essa música também é completamente original. Eu vou tornar esses vídeos todos disponíveis. Aqui é a capacidade de personalização. Então, em Tocantins, você tem várias, eu não chamaria dialeto, mas várias entoações, vários sons diferentes. Então, você cria uma única mensagem e você quer que essa mensagem ela seja dita de uma maneira mais personalizada. Então, imagine aquela experiência onde o cliente chega e diz alô, e ele diz, olha, essa moça é de Recife. E começa a se comunicar com um sotaque característico. Se a gente pudesse, por favor, mostrar como a frase ela é dita em AOED, por favor. Nas águas cristalinas do Tocantins, onde o sol abraça o jalapão e a natureza sussurra histórias milenares, a vida floresce em cada canto, convidando a descoberta e a emoção. Obrigada. Agora um outro, por favor. Nas águas cristalinas do Tocantins. Desculpa, vou passar para o próximo. Nas águas cristalinas do Tocantins, onde o sol abraça o jalapão e a natureza sussurra histórias milenares, a vida floresce em cada canto, convidando a descoberta e a emoção. A mesma frase, nunca falada, só escrita, que pode ser dita de várias maneiras e várias entoações diferentes. Esse daqui é um dos meus vídeos favoritos, eu sou uma grande fã do Flamengo, e a gente pediu para que gerasse um flamingo de papel e emitisse um flamingo de papel que conseguisse voar e emitisse o som que seria gerado se ele pegasse as asas de papel e abanasse as asas. Por favor. Certo? E eu gostaria... quem aqui já escutou de Nano Banana? Excelente. Para aqueles que não escutaram ainda, esse é um software que foi feito dentro da Google, como a gente diz, por uns 3 ou 5 desocupados, e que se tornou um dos maiores sucessos instantâneos, completamente não planejado. E é um software onde você descreve qual é a imagem que você quer, usando linguagem natural, e ele gera a imagem bastante real. Essas linguagens naturais, elas também estão sendo usadas para animar os robôs. E eu gostaria de fazer um paralelo enorme aqui sobre o que acontece quando você tem robôs que são rígidos, que foram feitos como o software era feito antigamente. Então, por exemplo, o robô de máquinas de indústrias, fábricas de automóveis, eles tinham, por exemplo, a propriedade de botar uma porta no carro, ou de botar o assento no carro. E eles fazem somente aquilo. Então, não é que eles sejam robôs, no uso literal da palavra, eles são apenas um dispositivo mecânico que faz uma função específica numa distância específica. E o que acontece agora é que o robô, ele é apenas um dispositivo que é We're bringing controlado por Gemini software. 2.0's intelligence to general-purpose robotic agents in the physical world. To be helpful, robots need to be interactive, responding live to your actions and your voice. They need to be dexterous to complete your most complex tasks. And they need to be general to understand things in your 3D world. And all of these capabilities need to work across different physical forms. We're bringing this together in Gemini Robotics, our most advanced vision language action model. Gemini Robotics is interactive. Can you put the bananas in the clear container?
Notice how we move the objects and the model reacts and replans on the fly. And you put the grapes in that clear container. Our model's low latency means it can respond live to rapidly changing conditions and instructions. This same model can generalize to all kinds of applications where you can collaborate with the robot live. Gemini Robotics is dexterous. High dexterity tasks are some of the biggest challenges in robotics. I can fold the orange square into an origami fox. That sounds fun. Why don't we try that? Sure. Did you know that the word origami comes from the Japanese words ori, meaning to fold, and kami, meaning paper? These capabilities are enabled by Gemini 2.0's spatial understanding of detailed aspects of things in your world. Eu só queria dar a ideia do que é que está acontecendo. E a IA, ela também vem no modo, vamos passar esse vídeo, no modo de ensino. A gente tem um modelo que se chama Learning Model, e ao invés de dar a resposta, eu ajudo você a aprender. Então, se você tenta resolver aquele mesmo problema de matemática e você diz assim, qual é a resposta disso? Gemini não vai lhe dar a resposta, Gemini vai dizer, vamos pensar juntos. Como é que você resolveria esse problema? Quantas maçãs ele tem? Quantas ele usou? Quantas você acha que ele ficou? E isso ele interage com o modelo. Um ponto que eu queria fazer aqui, muito, muito grande, é o seguinte. Por que é que a gente tem que prestar atenção à inteligência artificial? O modelo econômico mudou. Se lembre que antes a gente pré-treinava o modelo e o custo da inferência era pequeno. Hoje o custo da inferência é alto e o custo de inferência vai ser proporcional não só à população, mas ao PIB do mundo. Certo? E com isso, o grande desafio é manter a capacidade de processamento constante como o volume de uma torneira. E é por isso que hoje as dimensões para ter a inteligência artificial rodando são gigantescas na ordem de gigabytes, certo? E eu vou pular alguns desses slides e falar de que hoje a gente mede a capacidade de processamento em kilowatts, megawatts, gigawatts e terawatts. Para dar uma ideia de gigawatts, 1 gigawatt é a energia suficiente para iluminar uma cidade de 170 mil habitantes nos Estados Unidos por um ano. E hoje a gente fala em centro de dados de 1, 2 ou 5 gigawatts que estão sendo construídos enquanto estamos aqui agora. Eu vou lhe pedir, por favor, para a gente ir para a terceira, a parte C, e eu vou deixar todos vocês se alimentarem. Eu vou falar somente um pouco do que eu acho que é a responsabilidade que a gente tem hoje como empresários, certo? Se a gente puder ir lá para o final, por favor, é Felipe, não é? Felipe, se a gente puder ir lá para o final, como a gente diz lá no... suba, por favor, suba, um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Aqui, o slide 51. Obrigada. Então, a questão é o quê? É o seguinte. Dado que a tecnologia está se desenvolvendo nessa velocidade aceleradora, o que é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente vai fazer? Eu gostaria de fazer um paralelo com vocês. Quem se lembra que antes da energia elétrica tinha a energia a vapor? Não foi da época da gente, mas vocês sabem, correto? Então, se você estava vivendo nessa era onde a maior fonte de energia era a vapor, e você ia abrir uma fábrica, onde era que você abriria a fábrica? Perto da água, concorda? Se todo mundo que ia abrir a fábrica, ele estava abrindo perto da água, o que era que acontecia com o custo de qualquer propriedade que tivesse acesso abundante à água? Subia, correto? Então, não só isso, como a energia era escassa e custosa, você fazia todo o desenho
da sua fábrica de maneira a otimizar o uso da energia. Concorda? Você faria todo um layout onde todo o equipamento que usasse energia estava contra a parede, perto daquele moinho. Tudo certo? Aí um dia chegou a eletricidade. Chegou a eletricidade e você contratou consultores caríssimos para fazer a transformação da sua companhia para se tornar elétrica. Então, alguns consultores da época, eles podem ter dito simplesmente, tire o moinho e coloque um gerador elétrico. Você concorda? Ou um gerador, desculpa, fora. E o que é que você perdeu com esse tipo de transformação? Primeiro, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É esse o tipo de transformação que você faria na sua empresa? O que é que você não tocou nesse processo? Nesse processo onde você deixou o status quo e simplesmente mudou a maneira como você estava sendo gerada, você não mudou o layout da sua companhia, você não otimizou nem aproveitou o fato de que você teria eletricidade em qualquer área, em qualquer ponto, e você também não se mudou da região onde você estava, que estava perto da água. E você continuou pagando investimentos altos com a propriedade ali. Correto? Isso abre a oportunidade para outras pessoas que não têm nenhuma desse legado e simplesmente abre uma fábrica, como a Ford, que foi desenhada do início para ter o uso de eletricidade em qualquer ponto da planta dela. Certo? Nós estamos hoje no meio de uma transformação imensa. E o que é que a gente vai fazer? E eu queria terminar a apresentação de hoje dando a vocês um exemplo de uma experiência pessoal que eu tive. Há alguns anos atrás, eu assisti o filme da história de Sebastião Salgado. E eu não sei se vocês viram esse documentário que foi feito pelo filho mais velho dele. O filho mais velho dele foi numa expedição com Sebastião Salgado e ele estava tentando entender como o pai trabalhava. Então, tem uma cena muito famosa em que o pai está tentando capturar o momento de leões marinhos. E é uma região muito fria e eles estão no meio da neve. E enquanto o pai está estudando a cena, um urso branco começa a aparecer. O filho, então, chega para o pai e diz assim, papai, tire logo a fotografia, porque a gente tem um urso branco vindo. Sebastião olha para o urso, Sebastião olha para a cena e diz, a gente vai acampar. E eles acampam por 10 horas, ou quantas horas forem. Os leões marinhos desaparecem, o urso branco vem, passeia, desiste, desaparece. Os leões marinhos voltam, Sebastião Salgado vai, então, faz o trabalho dele. E o filho dele pergunta, papai, por que você não tirou a foto quando eu falei? Você botou toda a equipe em perigo, a gente esperou horas. E Sebastião Salgado olha para o filho e diz, filho, eu não tiro fotos, eu fotografo. Certo? E aquilo, para mim, foi impactante, porque, na realidade, tirar uma foto é capturar um momento. Tirar uma foto é olhar e resgatar o que você está vendo. Mas fotografar, ela vem do grego, onde foto é luz e grafar é desenhar. Fotografar é desenhar com a luz. E aqui estão exemplos de imagens que não são de Sebastião Salgado, mas imagens que são tiradas quando se desenha com a luz. E eu escutei aquilo e eu disse, agora eu sei como explicar transformação digital. E eu também, Patrícia, posso adicionar uma palavra para o dicionário, tecnografar. E tecnografar, eu decidi, também vem do grego, onde tecno vem de tecnologia e grafar vem de desenhar. E tecnografar significa desenhar com a tecnologia. E se você adiciona essa palavra para o seu dicionário, então a transformação digital se torna a arte de imaginar um mundo que não existe hoje e usar a tecnologia para desenhá-la.
dizem que tem 3 tipos de pessoas no mundo. As pessoas que fazem acontecer, as pessoas que veem a coisa acontecer e as pessoas que não têm absolutamente ideia do que danado aconteceu. E hoje nós estamos vivendo um momento histórico em tecnologia. A gente está vivendo uma era da IA generativa. E nessa era, a gente está sendo cobrado de como é que a gente quer ser lembrado no futuro. Em qual é das 3 categorias que a gente quer ser lembrado? E a pergunta maior que eu tenho aqui para vocês é o seguinte: nessa era da IA generativa, vocês vão tirar uma foto do que existe hoje e automatizar os processos existentes que foram criados para uma era que não mais existirá, com otimizações feitas para compensar deficiências que existiam anteriormente? Ou vocês vão reimaginar o futuro e juntos, com a tecnologia, desenhar o futuro? Eu peço que considerem essa escolha e muito obrigada por estarem aqui hoje.